Ô, turminha, agora vamos fazer os exercícios, como eu havia falado. Não se esqueçam, nós estamos estudando a tabela periódica que se refere às aulas 19 e 20, tá bom? Então eu fiz assim, eu dividi essa aula em duas partes, ou seja, em duas aulas, na verdade, né? Esse capítulo aqui. Então vamos para a segunda parte. Vocês vão assistir uma parte por vez, tá bom? Então vamos lá fazer os exercícios. Está escrito assim: para os itens 1 a 8, faça a associação entre o nome das famílias e o número do grupo e a distribuição representativa da camada de valência dos elementos de cada família. Turminha, parece complicado, mas foi justamente o que nós fizemos aqui. Então vamos lá. Ele está falando assim: metais alcalinos. O que eu tenho que guardar é que os metais alcalinos pertencem ao grupo 1. Acharam aí o grupo 1? Entre parênteses, coloquem, portanto, o número 1. Metais alcalinos, eu estou associando, tá bom? Vamos fazer primeiro a coluna do meio, tá? Depois os metais alcalinos terrosos. Nós vimos metais alcalinos terrosos estão aqui. Portanto, vocês vão colocar o 2 no grupo 2. Tá vendo o parênteses aí? Coloque o 2, metais alcalinos terrosos. Depois ele quer os calcogênios. Então eu falei, ó, família do boro, família do carbono, nitrogênio, olha aqui, do oxigênio, família dos calcogênios, portanto 16. Então, onde tiver o grupo 16, vejam aí que é o terceiro na coluna do meio, é o terceiro, o grupo 16. Coloquem aí, portanto, o número 3. Depois ele quer o número 4, halogênios. Olha aqui os halogênios. São esses daqui, do grupo ou 17 ou 7A. Então lá vai. Halogênios, onde vocês encontrarem grupo 17, que é o segundo da coluna do meio, coloque o número 4 no parêntese. Depois a família do carbono. Olha aqui a família do carbono. 2, 4. Portanto, 4A ou 14. Então, se vocês procurarem aí a família do carbono, a família 14, vai estar 1, 2, 3, 4, no quinto da coluna do meio, tá? É o quinto grupo da coluna do meio. Então, coloque aí o número 5. Depois, família do nitrogênio. Olha aqui a família do nitrogênio e a família 5A ou 15. Então, onde está o número 15? Se vocês verificarem aí, isso é o quarto grupo da tabelinha do meio. Então, nesse grupo 15, coloquem o número 6, família do nitrogênio. Depois 7, gases nobres. Olha os gases nobres aqui. 2 com 6, 8. 8A ou 18. Quem é que está com 18 aqui? É o primeiro. Então, aqui no primeiro, coloque entre parênteses o número 7. E, finalmente, família do boro. A família do boro aqui. 3 elétrons na camada de valência, portanto, grupo 13. Família do boro. Então, onde vocês encontrarem o número 13, que é bem aí na frente mesmo, né, na coluna, coloque o número 8.
Agora vamos fazer associação dessas famílias agora com os elétrons da camada de valência. Então lá vai. Eu tenho que colocar o óculos agora que está tão pequenininho. E eu sou meio ceguinho. Então vamos lá ver. Então está aqui. N2, NS2, NP5. NS2, NP5, olha aqui, não corresponde à família dos halogênios, família 7A ou 17, família dos halogênios. Então coloque aí na frente o número 4, que corresponde aos halogênios. Depois está aqui NS2, NP6. NS2, NP6, S2 com 6 dá 8. Família 8A ou 18. Portanto, coloque aí o número dos gases nobres, que está lá o número 7. Gases nobres, 7. O próximo é o NS2, NP2. Olha aqui, NS2 aqui, NP2, 4A ou 14, que é a família do carbono. Então, onde estiver lá a família do carbono, que é o número 5, coloquem aí entre parênteses. Depois o próximo é NS2, NP4. Olha aqui, NS2, NP4, 6A ou 16, família dos calcogênios. Então coloque aí na frente o número 3. Olha lá, calcogênio. NS1. NS1 é aqui a família tirando o hidrogênio, que não tem família, né? Então, a partir do lítio, família dos metais alcalinos. Portanto, coloque aí o número 1. NS2, NP3. Olha aqui, S2, NP3, está aqui. Família 5A ou 15, que é a família do nitrogênio. Então, a família do nitrogênio está no número 6 aí. Coloque o número 6. Depois vem o NS2. Olha aqui, NS2. Não esqueçam que esse N aqui se refere à localização do elemento no período. Tá legal? Não vou esquecer disso. Então, esse NS2 é a família 2A, ou simplesmente família 2, que é o grupo 2, né? A família dos metais alcalinos terrosos. Então coloque aí no NS2 na frente o número 2. Depois vem NS2, NP1. Olha aqui, NS2, NP1. A família 3A ou 13, que corresponde à família do boro, né, que não tem um nome próprio, né, para a família do boro. Então coloque aí na frente justamente o que está aqui, família do boro, número 8, tá? Bom, eu não vou apagar totalmente esse quadro aqui. Deixa eu ver se eu devo ou não apagar. Devo. Totalmente. Depois eu faço outra tabelinha para vocês. Eu queria aproveitar essa, mas não vai dar não. Então vamos lá.
O segundo exercício é para a gente completar a tabela. Então, no caso do elemento A, ele não deu a distribuição eletrônica. Ele deu o período. Fala aqui o A, então exercício 2, o A pertence ao terceiro período. E pertence à família dos... Se lembra, terceiro período, ele não fala aqui, mas ele está... Família dos halogênios, tá bom? E ele quer saber o nome do elemento químico. Então vamos lá ver. Como eu sei que ele é um halogênio, ele tem que terminar em S2P5, em 7, halogênio, o grupo 17, família dos halogênios. Então vamos fazer a distribuição até chegar no número atômico pedido aqui. Então lá vai, olha, 1S2, eu vou fazendo Pauling, 2S2, 2P6, 3S2, pronto. Ele falou que pertencia ao terceiro período, está aí o terceiro período. Se eu contar os elétrons aqui, eu vou ter 12 elétrons. Então, quando ele pergunta que grupo que é, eu diria assim, um grupo 2, termina em S2. Mas cuidado, Julinha. Halogênio, ele tem que ter S2P5. Então, é o próximo aqui, ó, 3P5. Então, olha lá. Vocês estão lembrados que o número de camadas me dá o período, tá? Daquelas linhas horizontais. Então, pertence ao terceiro período. Só que para ser halogênio, ele tem que pertencer ao grupo 7A ou 17. Então, complete aí. Grupo, onde está escrito grupo, é o grupo 17. E depois ele pergunta qual o elemento. Julinha, nós não precisamos saber qual é o elemento. Isso é para consultar na tabela, tá bom? Se vocês consultarem, vocês vão ver que quem tem número atômico 17 é o cloro. Vamos para o outro. Pertence ao segundo período. O B pertence ao segundo período. Então a gente vai fazer a distribuição até a camada número 2. E ele está falando que é um calcogênio. Então vamos lembrar, família do calcogênio é do grupo 6A ou 16. Tem que ter, portanto, 6 elétrons na última camada. Então vamos, Pauling, até chegar aí. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Dá uma olhada, eu não posso parar. Aliás, eu passei, né? Eu passei. Eu não posso parar aqui, apagando tudo. Eu não posso parar aqui, eu cheguei no segundo período. Número de camadas é o período. Mas eu não posso parar aí, porque se eu paro em S2, seriam os metais alcalinos terrosos. Ele falou que essa família dos calcogênios. Calcogênios, família 6A ou 16. Ou seja, tem que ter na última camada 6 elétrons. Qual que é o próximo? 2P4, portanto. E ele pergunta... Então vamos lá de novo. Segundo período, nós chegamos nos calcogênios, 6A, e ele quer saber agora, no outro grupo, qual é o elemento químico. O elemento químico tem que constar na tabela. Como eu constei aqui que era o cloro,
que tem número atômico 17, quem tem número atômico 8 é o oxigênio. Mas não se preocupe com o elemento, isso tem que ser consultado. Agora o resto tem que saber. Depois o C, ele fala que pertence ao quarto período. Então eu vou ter que fazer a distribuição até o quarto período. E fala que é um metal alcalino terroso. Se é alcalino terroso, tem que terminar em S2. Então, no caso aqui, quarto período, tem que terminar em 4S2. Então vamos fazer a distribuição até lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Pronto. Olha lá. Quarto período, família dos metais alcalinos terrosos. Quarto período, então, alcalinos terrosos é do grupo 2A ou 2, tem que ter 2 elétrons na última camada. Olha a última camada aqui, camada número 4. E ele quer saber quem que é esse carinha. Aqui eu tenho que consultar na tabela periódica. Quem tem número atômico 20 é o cálcio. Depois ele dá no D a distribuição eletrônica. O D ele fala assim, 1S2, 2S2, 2P2. Tá difícil enxergar isso daqui. Mas 1S2, 2S2, 2P2. Olha aqui a última camada. A última camada tem 4 elétrons. Então, em primeiro lugar, ele pergunta o período. Para mim é do segundo período. Então, onde tiver período aí, coloque segundo período. Período é o número de camadas na distribuição de Pauling. Então, segundo período. E ele quer saber o grupo. O grupo não é o grupo 4A, 4 elétrons na última camada, que é a camada 2 aqui, 4A, ou 14. Então, pertence ao grupo 14. Que família que é do grupo 14? É a família do carbono. Então, segundo período, grupo 14, e é chamada a família do carbono. Esse não tem um nome especial, né? Só família do carbono. Depois o E, a mesma coisa, ele dá a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, que mais chegou? 3P3. Então vamos ver quantas camadas tem esse elemento químico aqui. Camada 1, que é a camada K, nível 1 de energia, né? Nível 2, que é a camada L, e nível 3, camada M. Então, se tem 3 camadas, ele está perguntando qual período pertence ao terceiro período. E ele pergunta também que grupo. Olha aqui o grupo, ó. 5 elétrons na última camada, que é a camada 3, camada de valência, corresponde ao grupo 5A ou 15. Então vamos escrever aí que ele quer o grupo 15, que também não tem uma denominação especial, simplesmente família do nitrogênio. O F.
ele parte do argônio para economizar tempo. O argônio 18, deixa eu colocar aqui 18, e depois ele continua 4S1. Aqui é a representação da economia de tempo. Então, ao invés de ele fazer a distribuição até 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ele simplesmente coloca argônio, aqui 18. Depois do 18, ele falou que vem o 4S1. Então ele está perguntando qual o período. Olha aqui, número de camadas. É o quarto período. 1. Então, a última camada, um elétron, é o grupo 1A ou 1, tá? Então, aqui se trata dos metais alcalinos. Então, aqui tem um nome especial. Metal, ele é um metal alcalino. Depois vem o G. O G, ele se refere ao criptônio. Eu não sei a apostila de vocês, mas a minha aqui está o criptônio com 18. Se vocês consultarem a tabela periódica, houve um equívoco aqui, né? O criptônio, na verdade, tem 36, o número atômico do criptônio. Então, não esqueça de corrigir aqui, tá? Se vocês deixarem 18, vocês vão errar. Pode ser que tenham modificado a apostila de vocês, a minha está 18 aqui. 36, eu vou continuar a distribuição. Só que até aqui eu já distribuí 36 elétrons, olha a economia que eu fiz. E depois ele continua. 5S2, depois o 4D10, e o 5P6. Então, para ele não ficar fazendo a distribuição eletrônica até 36, ele coloca o criptônio, 36, a partir daí 5S2, 4D10, 5P6. Muito bem, ele quer saber qual o período do G. E olha aqui, ó, se tem 5 camadas, pertence ao 5º período. E qual é a família? Olha aqui, grupo, ele tem 2 com mais 6 elétrons na última camada, que é a camada número 5. Tem camada 1, 2, 3, 4 e a camada 5. 8A, ou grupo 18, que pertence mesmo a quem? Aos gases nobres. Eu devia ter espremido mais, que não vai caber aqui, mas tudo bem. O H, a distribuição é também com argônio, que agora sim 18, né?
Então, o argônio, depois 4S2, 3D8. 4S2, 3D8. Ele quer saber o período e a família, e o grupo, né? Turminha, aqui tem que se tomar cuidado pelo seguinte, dá uma olhada. Aqui, a última camada é a camada número 4, que é a camada N, né? Número 4. Então, esse elemento químico pertence ao quarto período. Bom, nós vimos, quando eu fiz a tabela periódica aqui, que os elementos representativos, a família corresponde à última camada. Quer dizer, se o elemento, a última camada, tem 5 elétrons, ele é do grupo 5A ou 15. Só que aqui, percebam que terminou em D. Se lembra que eu falei para vocês? Os elementos representativos, o subnível de maior energia, ou é S ou é P. Se for D ou F, é de transição. Então aqui não acompanha. Se eu fosse pegar, como nós temos feito até agora, os elétrons da última camada, eu diria que ele pertence ao grupo 2. Só que não é, porque ele é B. Se lembra, elementos representativos são os baixos. Aqueles do meio da tabela e lá de baixo. O que termina o subnível de maior energia em D e em F. Então, se for esse o caso, elemento de transição, eu não tenho que ver os elétrons da última camada. Eu tenho que ver exatamente os 2 últimos elétrons. Então, esse cara pertence ao quarto período, só que pertence à família 10B. Ou simplesmente o 10, quarto período, família grupo 10. Não tem nome especial, tá? Não é o caso, por exemplo, boro, a família do boro, não tem nome especial, a gente fala família do boro. Aqui nos metais de transição, ou elementos de transição, tanto interno como externo, não tem nenhuma nomenclatura. Se vocês procurarem esse carinha aqui, ó, 18, 20, 28, 28 elétrons, vocês vão achar lá o tal de níquel. Depois vem o xenônio, que aqui está certo, 54. Então isso daqui é o I. E depois ele fala que esse xenônio aqui, ele continua com 6S2, quer dizer, coloquei já 54 elétrons. Estou continuando. Então, 6S2, depois 4F14, depois o 5D10, e o 6P2. Bom, então vamos lá. Esse daqui
É isso mesmo? Esse daqui ele pergunta, qual é o período? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Olha aqui, camada me dá o período. Então, do 6º período. Família de quem? Ora, se a última camada tem 4 elétrons, 2 em S e 2 em P. Pertence ao grupo 4A ou 14, que é a família do carbono. Então eu escrevo aí, família do carbono. E o elemento químico? Se vocês procurarem na tabela periódica, trata-se do chumbo. E, finalmente, o J, que eu vou fazer uma mágica para escrever aí, então vocês vão me dar só um tempinho. Então vamos lá, turminha. Do J, eu tenho xenônio 54 elétrons já distribuídos para economizar tempo. E depois eu tenho 6s2, 4f14, 5d2. E ele quer saber o período. O período sempre é o número de camadas. Aqui tem a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui. Portanto, pertence ao 6º período. E ele quer saber o grupo. Olha o que eu falei a respeito dos elementos de transição. Eu não considero o grupo os elétrons da última camada. Eu considero dos 2 últimos subníveis. Dá uma olhada. Aqui eu tenho o 6s2 e o 5d2, tá? Então aqui tem que ser o D, tá bom? Antes do D, esse 2 aqui. Portanto, pertencendo ao 6º período, coloque aí família 4 ou 4B, aí tanto faz. O importante aqui, eu deixar claro para vocês, que importantes são os representativos. A gente guardar, pelo menos que a família corresponde a elétrons da última camada, tá bom? O resto é só para confundir. E se vocês procurarem na tabela periódica, esse cara aqui é o ácido. Então agora vamos fazer o exercício, nós completamos a tabela do 2º exercício. Agora o A. Quais são os elementos representativos? Representativos, tudo aquilo onde a distribuição termina com P ou S. Se a distribuição eletrônica de Pauli terminou aí, trata-se do subnível de maior energia. Então, o subnível de maior energia, se for S ou P, representativo. Então, vamos ver lá. O A, o B, o C, estão completando aí? O D, o E, o F, o G, olha, o H não, tá? E nem o J. Então, G e I. Então, ficou completo assim. A, B, C, D, E, F, G, I. Todos onde o subnível de maior energia for S ou P. S ou P. Se não for, olha aqui, subnível de maior energia, o D não é representativo. É justamente o que ele pergunta agora. Quais são os elementos de transição? Então, aqui o H,
o subnível de maior energia é D, e o J, subnível de maior energia, também é o D. Quais são gasosos à temperatura ambiente? Turminha, isso daí também é só questão de consultar, tá? Mas seria o A, que é o cloro, é o gás cloro, o B, que é o gás oxigênio, e o G, que é o gás nobre. Então, os gasosos à temperatura ambiente, A, B e G. Tá? Mas é questão de consultar. Gás nobre, vocês deveriam saber que é um gás. Quais podem ser considerados bons condutores de corrente elétrica no estado sólido? Turminha, todos os metais são bons condutores de elétron no estado sólido, conduzem eletricidade. Então vamos ver quais são os metais. Vamos lá? O cloro é um gás, o oxigênio é um gás, cálcio, metal alcalino terroso. Carbono não, o fósforo não, potássio é um metal alcalino. Então o C e o F, por enquanto, tá? Depois vem xenônio, que é o gás nobre. Eu esqueci de colocar o nome lá, mas é xenônio, é um gás, logicamente. Níquel. Níquel não é metal? É. E o hafnio também é um metal. Ah, mas como eu vou saber? São os metais de transição. Se lembra, na tabela de vocês, tudo que for amarelo aí é metal. Então ficou C, F, H, I e o J. Ah, tem o chumbo também aqui. Olha lá, chumbo também, chumbo é metal, tá? A representação abaixo corresponde à parte superior da tabela periódica, sendo que as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos. Então vamos lá. Estão acompanhando aí na tabelinha? Todas as perguntas a seguir são relativas apenas aos elementos que constam na representação. Veja por que ele falou que é uma tabela, só a parte superior da tabela, porque aqui ele só colocou 5 períodos, quando na verdade são 7. E não colocou aqueles elementos lá embaixo, né, os elementos de transição interna. Ele quer que a gente identifique o calcogênio de maior número atômico. Turminha, calcogênio, vão lembrar. Calcogênio é do grupo do oxigênio, portanto, o grupo 16. Quem é que tem maior número atômico? O O ou o P? O P, né, turminha, não está em ordem crescente de número atômico, então o P está abaixo. E ele continua na questão, o metal alcalino de maior número atômico. Metal alcalino pertence ao grupo 1. E aqui tem uma pegadinha, porque vocês poderiam pensar assim, olha, o menor número atômico é o A. Só que não esqueça, esse A aqui é o hidrogênio. Coloque aí uma setinha e escreva um H para vocês lembrarem, ele é o hidrogênio. Ele não pertence a esse grupo. O hidrogênio não tem família. Portanto, o menor é o B, porque só sobraram B e C dessa família. Então ele quer saber o menor número atômico, é o B. Então ficou P e B. Ele pergunta qual a configuração eletrônica da camada de valência do D, M e P.
Então vamos lá. O D. O D ele não pertence. Deixa eu apagar aqui o quadro, que assim eu escrevo isso. Então, em relação àquela tabela que eu havia colocado no quadro, tá no início. Então, o D, dá uma olhada no D, qual seria a configuração? Nós estamos fazendo o exercício 3D. E ele quer saber o D. Dá uma olhada. O D, qual o período que ele se encontra? Conte aí, período 1, que vai do A para baixo, tá bom? 2, 3. Portanto, eu sei que a última camada termina em 3. Como se trata dos metais alcalinos terrosos, o D não está no grupo 2, é aquele grupo que termina em S2. Então, basta eu colocar como que ele termina, qual a camada de valência, e aqui, olha, o número da camada, realmente, que ele se encontra. Depois ele quer do M. Olha o M aqui. O M, ele pertence ao grupo 15. Se ele pertence ao grupo 15, se lembram que essa família, onde o subnível de maior energia é P, essas famílias altas, sempre NS2, NP. Muito bem, então, sempre vai ser NS2. Só que no caso, esse N para ele corresponde a quem? A 2. Por que 2? Porque ele está na segunda camada. Olha lá, começando lá do S, ele está na segunda camada, acompanhando o K, M, N, o M, O, P. Vamos de novo. K, M, O, Q, tá? Então, corresponde ao segundo período. Como ele é P, ele também tem que ter 2 aqui e P. Ah, mas que grupo que é esse tal de M? Não, o grupo 15, que é o 5A, então tem que ter na última camada 5 elétrons. 2s2, 2p3. Ou seja, ele está na segunda linha e pertence ao grupo 5A ou 15. Depois ele quer do P. Olha aqui o P. O P. Vamos contar em que linha ele está. Começando lá do S. 1, 2, 3, 4. Portanto, 4S2. Não esqueçam que esse grupo dos elementos, esses grupos altos aqui, eles têm que ter todos S e P, tá bom? 4, esse 4 significa que ele está ocupando o quarto período, só que ele é da família 16, portanto tem que terminar com 6. 2 mais 4, ó, a última camada, eu sempre represento. 6, família 6A, ou grupo 6A, ou 16, que é a família dos calcogênios. Depois ele pergunta assim: qual elemento possui propriedades químicas semelhantes ao elemento Q? Turminha, quem está na família do Q? Desse elemento químico Q? Quem está na família dele? Os elementos que pertencem à mesma família não têm propriedades químicas semelhantes? Então, quem está na família dele é o R. Indique o número atômico de J, E
de E. Então vamos ver. Número atômico de J. Essa questão é boa. O J, para a gente saber o número atômico, eu podia contar, né? Olha, desde o 1 do hidrogênio aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas tem uma maneira mais fácil, mesmo porque muitas vezes dão só os elementos representativos, suprimem os elementos de transição. Portanto, aí vocês não vão conseguir contar até chegar. Bom, então vamos ver como a gente faz. O J. O J pertence ao primeiro, segundo, terceiro período. E ele pertence ao grupo 13, ou grupo 3A, tá? Grupo 13, ou 3A. Ou seja, ele tem que terminar, como é o grupo aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18 do P, ele tem que terminar em S e P, tá bom? Até eu chegar no terceiro período. Então vamos lá, faço a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Opa, cheguei já no terceiro período, mas eu posso parar aqui? Não, porque ele não pertence à família 2, ele pertence ao grupo 13. Então vamos continuar. Qual o próximo? 3P. Ah, se pertence ao 13, tem que terminar em 1. Agora eu vou somar os elétrons. Número de elétrons aqui, 13. Se o número de elétrons é 13, é porque esse elemento químico tem número atômico 13. E a mesma coisa eu vou fazer para o E. O E, ele fala que pertence. Ele fala não, tá aqui, ó. Vamos procurar o E. Olha aqui. É a família. O período é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Acharam aí que ele está no quarto período? E pertence a que grupo? Pertence ao grupo 2. Pertence ao grupo 2. Então ele tem que terminar em S2. Grupo 1, S1, grupo 2, S2. Depois, continuando lá os grupos do P, aí sim vem o S e o P. Então aqui nós vamos fazer a distribuição eletrônica desse elemento até chegar no quarto período e que termine com 2. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Pronto, cheguei. Olha aqui, quarto período e o grupo 2, elétrons da última camada, né? Família dos metais alcalinos terrosos. Contando aqui eu tenho 10, 20. Portanto, o número atômico do E é igual a 20, já que o número de elétrons é igual ao número de prótons. E depois ele pede para a gente associar os diagramas 1 e 2 com os elementos E e R. Turminha, olha aqui, o E, acharam o E? Está no segundo família, o grupo 2, no quarto período. Grupo 2, quarto período, é o E. Percebam que ele é um metal. Aí na tabela de vocês está amarelinho, tudo amarelinho é metal. Tá, então vamos continuar. E o R? O R, dá uma olhada. Ele está no grupo 17, na terceira camada. Então, terceiro período. Acharam o R aí?
Então percebam, se vocês consultarem a tabela periódica, enquanto que o E é um metal, o R é um não metal. De uma maneira geral, os metais têm pontos de fusão e ebulição maiores do que os não metais. Então vamos lembrar esse gráfico aqui. Olha aqui, o primeiro gráfico, ele fala que a temperatura de fusão, primeiro patamar é fusão, menos 101,5. E ebulição, segundo patamar, menos 34. E o segundo, 850 é o ponto de fusão, ou temperatura de fusão, e 1240 de ebulição. Então percebam que aqui o diagrama 1 tem pontos de fusão e pontos de ebulição bem menores do que o diagrama 2. Então, em 1, coloque aqui que 1 é quem mesmo? O R. Não é o R, que é um não metal? E o 2 quem que é? O 2 é o E, que é um metal. Cansamos, né, turminha? Tá bom, então até a próxima.